entender a relação com a comida? Será que tem um jeito melhor para a gente poder voltar e entender isso, não só como algo alterado nos dias de hoje, mas historicamente pela antropologia relacionada a esse início da comida na nossa sociedade, na própria humanidade? Quando pensamos em tempos antigos, em tempos de escassez, a comida era algo de incerteza. A incerteza alimentar era marcada pelas pragas, pelas guerras, pela população nômade e, de certa forma, a agricultura de sobrevivência, o cultivo ali naquele lugar também era marcado de uma forma muito inconstante pelo tempo. E assim, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a sociedade foi saindo daquele lugar de incerteza alimentar para um lugar de produção alimentar em excesso, marcadas considerações de insegurança alimentar devido à desigualdade social e até à fome atual que tanto nos escandaliza no Brasil. Mas o que em geral a sociedade moderna experimenta é um excesso. É um excesso de comida. Aquela relação com a comida, primeiramente marcada pelo âmbito privado da família, ela vai se mudando no século XIX, especialmente no século XX, para uma tradição dos restaurantes, do comer fora, desse lugar de comida em que deixa-se de ter aquele contato com o alimento, com o manuseio, com o cozimento, para um lugar de socialização daquela ato de comer, em que os restaurantes, o comer fora, se torna também um hábito, um lugar de estar social, principalmente nas grandes cidades, em que as pessoas não têm o hábito de receber as outras em suas casas, algumas vezes que nem mesa tem. E vamos caminhando. De alguma forma, a comida marca, nessa transição da sociedade, um lugar de sobrevivência daquela fome que nos mantém vivo para uma fome hedônica, que sempre existiu anteriormente, mas ela deixa de ter só esse aspecto muito marcado nesse lugar para uma fome pelo prazer. Temos as duas guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, do século XX, o mundo se reconstrói e temos ali umas mudanças importantes nas relações de trabalho, nas relações de desejo, porque as pessoas que antes tinham ali na sua tradição da família, nos pratos característicos daquela lugar, da sua ancestralidade, das suas raízes, passa-se a ter uma globalização dos gostos, uma industrialização do sabor, uma industrialização de concentrados, de alimentos que perdiam seu contato com a história daquele lugar ou daquela família para os mercados, os supermercados, este lugar tão necessário nas nossas rotinas, também, de certa forma, universaliza o sabor. E essa universalização do sabor, de alguma forma, nos tira a raiz de conexão com o alimento. Ao longo dessas décadas, vamos colocar 60 anos, de alguma forma, aquele alimento que antes era plantado, cultivado, sabia-se o tempo para ele nascer,
para aquela semente germinar, para tudo em torno, aquele preparo daquele alimento, se ele precisava descansar, ficar de molho, o cozimento, eles foram se modificando. As famílias que antes tinham na refeição o seu lugar de poder estarem juntas, ou um compromisso quase religioso de vamos agradecer a Deus, ou de alguma forma um ritual relacionado à mesa, ao estar junto. Com a entrada da mulher no seu mercado de trabalho e tudo mais de uma vida corrida, as necessidades imperiosas da mudança da forma de produção e as relações de trabalho, de tempo, foram cada vez mais descaracterizando os rituais das refeições. As pessoas foram ficando sem regras de horário ou de necessidade para ter um horário para acordar, um horário para tomar café da manhã, um horário para almoçar, um horário para jantar. E cada um foi podendo fazer, mesmo vivendo em família, o seu horário, a sua forma de comer. Não se tinham mais o preparo. Vamos descongelar aqui e colocar no micro-ondas. Deixa eu pedir rapidamente o fast food ou mesmo algo para entregar. O cheiro do preparo do alimento, os processos relacionados à comida foram deixando de fazer parte das famílias e de alguma forma perdeu-se o sentido. O comer na frente do computador, na frente da televisão, andando, correndo, sem comer. E o que é comida? É um se empanturrar? É um sobreviver? É criar fórmulas congeladas? Hoje, o que significa comer? De alguma forma, várias pesquisas apontam, isso é bom, não, isso não é bom. Coma isso, não, coma aquilo. E com os avanços, algumas coisas são interessantes e vão nos delineando características nutricionais que podem ser muito interessantes, tanto para a nossa saúde física quanto mental. No entanto, temos que tomar cuidado, porque cada vez mais, com todas as pesquisas, com toda a literatura, a dieta mediterrânea costuma ser a mais aplaudida. E o que tem essa dieta mediterrânea? Alimentos frescos, alimentos que são preparados, rituais da boa mesa italiana, de uma boa mesa. E o que é uma boa mesa? É se relacionar com a comida, é se relacionar com o ritual e sairmos de um lugar artificial em que não simplesmente deixamos de ter origem para simplesmente corrermos da nossa origem. Quem sabe, ao repensarmos o papel da alimentação, da relação da produção da comida, dessas questões que nos tomam cena agora com as questões ambientais, com as questões climáticas mundiais, que deixa de se ter, pelos avanços da pesquisa na área de produção alimentar, não temos agora mais o que antes assombrava a humanidade, da insegurança alimentar. Já experimentamos toda sorte de excesso e temos uma epidemia relacionadas a problemas como diabetes, hipertensão, um peso excessivo na população que as prejudica no sentido clínico e criam vários debates neste sentido. E agora,
as nossas gerações, as nossas crianças, adolescentes, se veem exprimidos por uma insegurança climática, em que são assolados por essas informações e não sabem mais como será o futuro deles. E será que não seria o começo? Começarmos a entender nossas tradições, nossas raízes, nossa relação com a comida baseada no afeto e não simplesmente como algo automático? Eu acho que pode ser um bom caminho para podermos discutir essa fascinante área do conhecimento.